Olá, tudo bem? Eu sou a Luciana, sou nutricionista, você está no canal As Gêmeas e eu. Já está inscrito ou inscrito neste canal? Não? Então se inscreve, vou te dar um tempo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos novos que acontecem todas as terças e domingos por volta do meio-dia. E se você quiser se inteirar mais sobre o nosso canal, tem uma playlist que tem um monte de vídeos legais, tem receita, tem vídeos sobre gestação, sobre boa forma, sobre introdução alimentar, enfim, muita coisa legal sobre esse nosso mundo materno-infantil. E com assuntos tão legais quanto os que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar sobre desfraude. Está pensando em desfraudar? Já desfraudou? Não sabe por onde começar? Ou tá longe disso, mas já quer se inteirar do assunto? Então fica comigo aqui agora. Bom, o desfraude nada mais é do que dar adeus às fraldas. Adeus! Adeus, dinheiros gastos com fraldas e fraldas e fraldas e fraldas. Nossa, como a gente gasta dinheiro. Ainda mais com gêmeos, né? Aqueles chás de fraldas são uma bênção, mas com certeza a gente gasta bastante com fralda ao longo aí do período de pelo menos 2 anos. Por que pelo menos 2 anos? Porque por volta de 1 ano e meio, 2 anos, normalmente os pediatras recomendam que o desfraude seja feito por volta dos 2 anos de idade. Que as crianças, elas começam a ter um controle maior do esfíncter. E o que são os esfíncteres? São as estruturas responsáveis pela expulsão do xixi e do cocô. As crianças têm um pouco mais de maturidade de controlar esse esfíncter por volta dos 2 anos de idade. Então não tem por que ficar apressada e se comparar. Poxa vida, eu ouvi fulana falou que desfraudou os filhos dela com 1 ano de idade. Nossa, com 8 meses ciclana já disse que a criança já não usava mais fralda. Gente, isso é balela, tá? Não atrapalhe, não antecipe etapas no desenvolvimento da criança. O desfraude mal feito, o desfraude apressado pode trazer consequências, inclusive psicológicas. Um dia eu quero falar sobre isso, convidar um psicólogo legal para falar sobre esse assunto aqui. Mas não é o nosso caso no dia de hoje. Hoje eu quero falar mais sobre os sinais que a criança dá quando ela está preparada para o desfraude. Seu filho, sua filha, né, os gêmeos aí, estão com 1 ano e meio. Você já tá de cabelo em pé com tanto de dinheiro que tá gastando com fralda e acha que já pode começar o processo de desfraude porque você acha inclusive que tá atrasada. Então vamos ver se as crianças apresentam alguns sinais e aí você sim pode iniciar esse processo. Os sinais de que a criança está preparada para o desfraude, de que esse controle já está começando, inclusive ela está ficando mais madura para entender esse processo. A criança ela começa a ficar incomodada com a fraldinha, ela já começa a querer tirar, sabe? Sabe quando a criança sai andando pela casa e aí vai tirando a fralda assim, vai soltando a fralda, vai querendo tirar e tudo, aquilo já está incomodando ela? Esse é um sinal para a criança. Ela está se escondendo para fazer as necessidades. Ela usa a fraldinha dela, mas ela vai atrás do sofá. Aqui em casa as meninas às vezes iam atrás do sofá, embaixo da mesa, ou iam no quartinho, se escondiam em algum lugar para fazer o número 1, número 2, o xixi ou o cocô. A criança tá tendo essa coisa. A fraldinha tá ficando mais sequinha por um tempo grande, mais 2, 3 horas, você vai ver a fralda tá leve, não tem xixi nenhum às vezes. Outros sinais interessantes são assim, a criança ela fala que vai fazer xixi e cocô, mesmo antes dela se esconder e tudo, elas falam que vão fazer xixi ou cocô, ou mesmo de fralda elas pedem para fazer xixi ou cocô, ou fala que fizeram xixi e cocô. Tudo isso mostra que a criança ela tá entendendo que esse processo está se dando início, ela está amadurecendo em relação a isso. Observar esses sinais e atender esses sinais é super importante para que o desfraude seja bem conduzido por você. Se suas crianças já estão apresentando esses sinais, aí elas estão começando a se preparar para o processo de desfraude. E o processo pode ser longo ou pode ser mais curto. Você pode iniciar, por exemplo, o que eu fiz? Eu fiz primeiro o desfraude diurno,
para depois fazer o desfraude noturno. Muitos profissionais, inclusive, recomendam que seja feito assim, porque o desfraude noturno ele requer uma maturidade neurológica um pouco maior por parte da criança, porque ela está dormindo. Pode acontecer de ter uns escapes maiores, a criança fazer xixi e tudo, e a sua reação não ser muito legal, e isso pode prejudicar o processo como um todo. Então, ela controlando o esfíncter durante o dia, isso vai ajudando com que ela fique amadurecida para que o noturno continue acontecendo. E é importante que você, como mãe, você como pai, entenda que o desfraude ele vai ser cansativo. O desfraude noturno vai ser cansativo. Você vai precisar acordar em alguns momentos, não necessariamente para colocar a criança para fazer xixi. Você não precisa ficar acordando a criança para fazer xixi, mas observar e tudo, se ela precisa fazer xixi ou não. Se for levá-la para fazer xixi, se tiver passado umas 4, 5 horas assim, ela estiver sequinha, e aí você achar, não, vou levá-la para fazer xixi, dá uma acordada nela, coloca para sentar no vaso, mas acorda também a criança. E esse processo pode ser mais longo ou pode ser mais demorado. Às vezes pode demorar durante um ano inteiro. Então, se você vai começar o processo, por exemplo, aos 2 anos, pode ser que só termine aos 3, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu fui bem devagar, sem pressa, justamente para que o processo fosse natural e não incorresse em outros problemas para as crianças. Vai sem pressa. Se seu filho for mais lento, não significa que ele tem algum problema neurológico, significa que você está respeitando o desenvolvimento dele e a fisiologia e sem apressá-lo. E ele também pode ser mais rápido, às vezes, papum, fechou. E se são gêmeos, evita comparar um com o outro, porque pode acontecer de o processo de desfraude ser mais rápido do que o outro. Então você não vai falar assim, Joãozinho já tá desfraudado, já não faz xixi na cama, não sei o quê. Maria, você ainda faz xixi na cama. Isso pode bloquear a Mariazinha, tá? No caso. Então não faça isso. E aí eu já falei sobre os sinais, já falei sobre o processo, que pode ser longo, tem diurno, tem noturno. E aí tem os acessórios. Você pode usar pinico, mictório, aqueles redutores, né, de tampa do vaso também. Tudo isso é interessante que você observe e ver o que vai se aplicar melhor a você no caso. Tem alguns especialistas que falam, por exemplo, do menino, que é interessante com que no início ele seja colocado igual a menina. Então pode ser um piniquinho pro menino e pra menina, o menino faz xixi sentadinho. E aí depois você pode evoluir pro mictóriozinho, aquele mictório pequenininho, do tamanhozinho dele, tudo, e você usar o mictório e ele começar a fazer xixi em pé. Isso daí cabe à mãe, ao pai, né, aos responsáveis observarem como é que vai ser esse processo aí, essa evolução do menino, tá? A menina normalmente ela até tende a desfraudar mais cedo, né? Se você tiver, por exemplo, um casal de gêmeos, você vai observar. A menina ela tende a desfraudar antes do menino, ela porque normalmente, né, já tem nessa tradição. As meninas desenvolvem psicologicamente, tradicionalmente, mais rápido do que os meninos. E outra coisa que alguns profissionais falam, que pode ter um tempo, um clima melhor para o desfraude, que seria tempos mais quentes, né? Primavera, verão. Aqui a gente não tem tanto essa divisão, né, climática, isso de primavera, verão, outono, inverno, mas que o tempo não esteja tão frio. Por quê? Porque, por exemplo, se você for fazer o desfraude noturno, a criança vai ficar molhada, vai ficar com mais frio, tudo. Isso pode ser que não seja muito legal nem para você, nem para as crianças. Se o tempo tiver com uma temperatura mais agradável, né, mais calor, mais pro calor, vai ser melhor, que a criança vai ficar com a roupinha mais fresca. Você pode deixar, por exemplo, no desfraude diurno, a criança só de calcinha de bichinho e tudo, né? Que aí isso deixa a criança um pouco mais tranquila, transformar esse processo num processo mais agradável e tudo. Pode facilitar mais aí nesse processo de desfraude, do que ficar cheia de roupa e aí ter que levar ainda esse processo de desfraude. Eu vou citar alguns erros agora que podem acontecer nesse processo e para que você se policie para que não aconteça com você. Por exemplo, o primeiro erro é criticar a criança. A criança no início do desfraude pode ter escape.
escapes, né? Ela pode ser que faça um xixizinho, um cocô, que acontecia às vezes de depois do banho fazer o cocô no box. Aí tinha que ir lá pegar com papel, tirar do box, jogar no vaso, enfim. Elas ainda estavam nesse processo, às vezes faziam cocô no box. Então tinha escape de xixi, tinha escape de cocô. O importante é você não brigar com a criança por aquilo. Tem que mostrar que é um processo normal. Isso pode acontecer e tudo, que ela está numa fase e que depois ela vai aprender a controlar isso. Então, conversar de forma lúdica com a criança. Também é interessante que a criança veja isso como um processo natural, um processo que faz parte do crescimento, do amadurecimento dela. Então, por exemplo, aqui a gente fazia muito isso. Tem um piniquinho, né? Tinha um piniquinho delas e aí tinha um vaso. Então, às vezes eu fazia xixi e elas viam que eu estava fazendo xixi. Às vezes a gente fazia xixi juntas, justamente para que elas vissem que isso é normal. Às vezes também elas verem que você faz cocô, porque o cocô, né, fedido, não sei o que. Então, às vezes fazer trabalho com massinha, né, do cocô, dar tchau pro cocô, essas coisas todas, isso transforma o processo num processo mais lúdico. Não fazer com que ela tenha essa coisa assim, tipo, um afastamento muito grande. Isso pode prejudicar nos desfraude. E outra coisa é você ficar acomodado ou acomodada. É você não perceber que seu filho está dando os sinais de que ele está pronto pro desfraude, porque às vezes os pais eles deixam pra lá, estipula, né? Tipo, vou começar o desfraude com 3 anos de idade. Só que a criança, seu filho pode com 2 já tá apresentando esses sinais. Aí você vai deixando pra lá. Isso não é legal também. Se ele tá mostrando que tá ficando desenvolvido neurologicamente maduro para isso, então respeite esses sinais do desfraude. Não antecipe, mas também não atrase. Isso pode prejudicar. Eu espero que esse vídeo te ajude nesse processo, te ajude inclusive a querer pesquisar mais sobre o assunto. Se você quiser, a gente comenta, a gente conversa mais sobre isso, para que esse processo seja legal, seja agradável para todas as partes envolvidas aí na sua casa. Se foi interessante, não esquece de dar o seu joinha e compartilhe esse vídeo, tá bom? Beijo!